Pessoal, a gente precisa falar de Endrick, a gente precisa falar se dá tempo ou não dele ir para a seleção brasileira. Temos aqui o próprio, olha só, comemorando feliz da vida os 3 gols no último jogo lá na França. Endrick meteu seu primeiro hat-trick e o primeiro foi logo na Europa, nem aqui no Brasil, onde ele chegou a fazer muito gol e tal. E aí todo mundo lembra daquele clássico jogo contra o Botafogo, mas nem aqui ele tinha feito 3 gols, faz hoje o primeiro hat-trick da carreira lá na Europa. Hoje não, né? Foi ontem. Mas enfim, tá todo feliz e tal. E cara, eu acho que começa a se criar uma pressão em cima do Ancelotti pela convocação dele. A gente vai falar aqui, eu quero trazer o panorama geral dos outros atacantes também brasileiros, porque nesse momento eu acho que a gente, a população, a pressão popular, todo mundo clama por Endrick na seleção. E sabemos, cara, que o Ancelotti, ele não se difere muito do Xabi Alonso, no sentido de que o Xabi Alonso, ele parece que tinha algo mais contra o Endrick em específico, e aqui eu não falo nem, o Xabi Alonso era contra a pessoa Endrick, eu acho que ele só não gostava do jogador, normal, tá ligado? Mas o Ancelotti também não dava muitos minutos a ele, e até por isso que eu acho que sair do Real Madrid, pelo menos por enquanto, foi muito bom, porque o Ancelotti, enquanto estava lá, ele, na verdade, ele não dava muitos minutos para quase que ninguém que tinha acabado de chegar, que era novo e tal. A verdade, para ser justo, é que pelo menos na Copa do Rei ele jogava. Isso aí, nem nesse campeonato, se bem que o Real Madrid caiu muito cedo também, mas nem aí o Xabi Alonso estava dando espaço. Mas o Arda Güler também, que com o Xabi Alonso chegou a ser titular em muitos jogos, com o Ancelotti não jogava. Enfim, por causa disso o Endrick decide sair, né? Não estava tendo espaço. E eu acho que ele acerta muito, não só em sair, porque se você não está tendo espaço, se você tem potencial e tem uma Copa por vir, é melhor que saia mesmo. Mas ele acerta muito para onde ele vai. O Lyon é um time que aparentemente estava precisando de alguém assim. E o Endrick, com o talento dele, e claro, também com a grife de ser uma compra cara do Brasil, e a gente é um país que o mundo gosta, que o mundo espera muita coisa, tá ligado? Mas também com a grife de estar vindo do Real Madrid. A real é que o Endrick chega no Lyon, e eu coloco a foto dele aqui de novo, e cara, com, sei lá, literais 3 jogos no Lyon, ele já dá pra dizer que é quase que o dono do time. Não no sentido Mbappé PSG, mas no sentido de ele é o protagonista desse time, com 3 jogos. A gente tem aqui os gols dele, eu espero muito que não dê direitos autorais, mas olha só, o primeiro, caso você não tenha visto, tá aqui, o Lyon vem tocando a bola e ele vai receber de primeira, de cavadinha, faz o gol. Eu já queria parar por aqui, que é o seguinte, cara, assim, é muito foda, porque toda vez que um jogador novo faz algo que lembra alguém das antigas, e a gente compara, o pessoal fica, então você tá querendo falar que é tão bom quanto... Não é isso, tá ligado? Mas lembra ali um Romário, cara a cara com gol. Então é tão bom quanto o Romário. Calma, talvez seja, quem sabe um dia. Mas essa calma frente ao goleiro, sabe, de sair cara a cara, é claro que sim, é um lance fácil, entre aspas, porque tem muito atacante que perde. Mas é isso, tem muito atacante que perde. Ele não, ele chegou cara a cara, ele dá uma cavadinha, ele tira o goleiro do lance, ele faz o primeiro gol dele. Assim, é de uma estrela absurda. Esse moleque tem agora, acho que em 3 jogos, são 4 gols e 1 assistência, não é pouca coisa. Aquele papo de período de adaptação na França não tá acontecendo. E aí é claro que a gente pode lembrar também que não é um oba-oba total, porque é o campeonato francês, tá ligado? Esse jogo, por exemplo, que a gente vai ver os outros gols aqui agora, é um jogo contra o Metz. Agora é aquilo, cara, muitos jogadores bons, ou que a gente pensava que era bom, nem na França conseguiu jogar bem. Ou então em campeonatos mais fracos, tá ligado? Não é o caso do Endrick, ele começa muito bem aqui. Enfim, ele faz esse primeiro gol, e aqui sai fazendo a comemoração dele, que o pessoal já tá achando mó da hora, cavadinha aqui e tal, esse é o replay. Depois, e aqui é muito louco, tá? Eu falei sobre ele fazer os 3 gols, o Yamal nunca fez um hat-trick, o Endrick fez. E aqui, cara, eu acho que é normal que o Endrick consiga essas coisas primeiro que o Yamal. Primeiro porque o Yamal, ele sempre teve uma dificuldade com o número de gols. Ele não é lá exatamente o jogador mais artilheiro do mundo. Segundo porque o Yamal, ele é um jogador de beirada. Ele não é um centroavante, ele não joga centralizado no ataque. Porém, olha o Endrick aqui pela beirada, ele vem do canto direito, igualzinho uma jogada que você facilmente veria o Yamal fazendo, ele invade a área, faz o segundo gol dele aqui, esse no final do primeiro tempo, o Lyon metia uma goleada, tá ligado? O Lyon tinha uma certa facilidade no jogo, e essa certa facilidade eu acho que se deve bastante a Endrick Felipe. E aí, pra fechar, o que talvez seja o mais interessante do dia de ontem foi o terceiro gol, que é, cadê, estou ajeitando, esse aqui você vê ele compenetrado, ele focado e tal, ele vai bater o pênalti, bate, converte, e aí, cara, pô,
Como é que é possível um gol de pênalti ser o mais legal pra gente comentar aqui? É um gol de pênalti que, primeiro, é o primeiro dele na carreira, pelo menos profissional. Ele já tinha feito, obviamente, na base, mas no profissional, nem no Palmeiras, nem, obviamente, no Real Madrid, ele nunca tinha feito gol de pênalti. Agora faz o primeiro. Mas a parada nem é fazer gol de pênalti, porque normalmente o gol de pênalti é o mais fácil. Mas ele ter tido a moral pra bater. Se eu não me engano, na hora que aconteceu ali e tal, tinha um paraguaio, acho que é isso, lá do Lyon, que chegou a pegar a bola e aí meio que tiraram a bola dele. Se eu não me engano, foi isso que rolou. Enfim, fato é que o moleque com pouquíssima idade, recém-chegado no clube, ele já meio que passa na frente, ele parece que assume também para os jogadores esse lugar de, cara, o time é do moleque, ele é o nosso artilheiro, assim como o Real Madrid vai pegar a bola e quase sempre vai dar para o Mbappé bater, o Lyon tá meio que fazendo isso com o Endrick, que é muito menor do que o Mbappé, né, em história de futebol, e por isso é foda. Sabe, ele já tem esse destaque. A partida de ontem, ela foi tão boa que a gente tem esses números aqui, ó. Endrick foi nota 10, em Metz 2, Lyon 5. Ele fez 3 gols, deu 6 finalizações, a 6 no gol. Assim, muito bom. Isso aqui é realmente relevante, tá ligado? E tem alguém me ligando, eu não vou atender agora. 6 de 7 duelos ganhos, acertou 3 dribles, sofreu o pênalti que ele bateu, e aí terminou com uma nota 10 no SofaScore e tá aqui. E aí, cara, pulando aqui de um assunto futebol e passando para algo que não é exatamente futebol, se tem alguém que tá gostando desse empréstimo dele lá pra França, além do próprio Real Madrid, que tá vendo o seu patrimônio, né, o seu ativo valorizar muito, é a Cazé TV, né? A Cazé TV ontem, sei lá, 1 da tarde, num domingo, meio nada a ver, tá ligado? Ela tava metendo mais de 500 mil de pessoas pra ver Lyon e Metz, que, gente, sinceramente, vamos ser todos sinceros aqui, é um jogo que ninguém assistiria, né? Ninguém ligaria pra essa merda, ninguém para ver o Lyon, não por causa do Lyon, mas porque campeonato francês ninguém liga. E o Endrick, ele também tem isso aí, e isso também, por mais que pareça besteira, também é algo relevante, esse poder de atrair a atenção, tá ligado? Hoje você vê, até nas redes sociais lá do Lyon, em qualquer vídeo que é postado pela própria Liga Francesa, você vê que o interesse em cima do Lyon, ele redobrou, ele triplicou, ele quadruplicou, porque é um time que não atraía muito holofote, o Endrick chega lá, muda tudo, principalmente porque ele vai bem. Isso é uma parada muito interessante, porque eu começo a desconfiar que mesmo indo bem, eu não sei se o caminho, eu não sei se o futuro do Endrick é no Real Madrid. Eu já cheguei a tratar isso em algumas lives e tal, mas pra você que não viu comentando, eu faço aqui, eu trago o seguinte pensamento. Cara, se ele volta amanhã pro Real, ou daqui a 6 meses, que é o contrato dele, vai até junho, ele tem espaço no Real Madrid? E aí a gente pode pensar que, pô, como é que não tem? Tá jogando pra caramba e tal. Mas é que lá existe o Mbappé. E não vai deixar de existir tão cedo. E aí, o Real Madrid meio que deixou ele sair porque entendeu que, cara, a gente já tem um Gonçalo e aí não precisa de mais um. E pra gente que é brasileiro, é muito bizarro você olhar pro Gonçalo e deixar o Endrick embora porque você tem um Gonçalo. Mas aí a gente tem que fazer o esforço de pensar do ponto de vista deles, espanhóis e tal. E, cara, o Gonçalo não é terrível não, tá? O Gonçalo é um jogador legal, apesar de que eu imagino que o Endrick tem muito mais potencial do que ele. Mas o Gonçalo, ele me parece o tipo de cara que consegue passar batido no sentido de não atrapalhar na maioria dos jogos. Imagino que jogo ou outro, ele vai ser talvez o cara do jogo uma vez ou outra. Ele teve, logo depois que o Endrick saiu, o primeiro jogo dele, do Gonçalo, no Real Madrid, ele fez 3 gols, inclusive 2 golaços, tá ligado? Tem um que ele mata de peito de fora da área e faz o gol, depois ele faz um de letra. Enfim, é normal que os espanhóis, eles vejam Gonçalo e Endrick meio que pau a pau, às vezes até colocando o Gonçalo na frente, o que aí já é errado. Mas o meu ponto é que quando ele retornar ao Real Madrid, o que deve acontecer, seja agora em junho, seja no final do ano, caso, né, o Leão, sei lá, consiga aumentar esse empréstimo, cara, não faz sentido na minha cabeça ele continuar lá, a não ser que tenha um esquema novo de jogo, a não ser que vá mudar o Real Madrid para fazer ele caber no time titular. Porque o meu ponto aqui é o seguinte, o Endrick é muito bom. E a gente tá vendo isso agora nesse começo de Lyon. Ele vai ficar no banco do Real Madrid? Por mais que o Real Madrid seja um time muito foda, talvez compense mais você caçar ali um topo de linha da Inglaterra, algum outro time que realmente precise dele. Porque parte do que tá fazendo, pelo menos pra mim, o Endrick funcionar no Lyon, não é exatamente, sei lá, o futebol francês ser muito pior e é por isso que ele tá sobrando, é porque ele encaixou num time que realmente precisava dele. E o meu ponto é que talvez o Real Madrid não precise.
porque o Mbappé ele vai durar muito tempo e o Mbappé você não coloca ele no banco tão cedo. Então a única possibilidade seria se tiver uma mudança no estilo de jogo do Real Madrid para poder caber Vinícius Júnior, Mbappé que você não tira de jeito nenhum e também Endrick. E eu não sei se isso vai rolar. Aí eu acho que tá querendo forçar demais, eu não sei se vai acontecer. Então eu não me assustaria se daqui a um tempo, ele, ao invés de retornar ao Real Madrid e ficar, ele retornar e depois zarpar para outro canto. E aí, para isso, cara, até para ter mercado para outros times, para, sei lá, exemplo, tá? Um Liverpool se interessar, um Chelsea, algum time realmente, assim, que também seja bom, mas que precise, sabe? E aqui eu dei 2 exemplos aleatórios. Para isso acontecer, a gente precisa do Endrick continuando jogando bem para despertar o interesse. Agora, parando de falar disso aí e focando um pouquinho mais em seleção brasileira, eu acho que dá tempo. Eu acho que dá tempo e eu queria até trazer aqui um pouco do que está acontecendo para além do Endrick. Até porque hoje a gente tem, qual que é o cenário? O Richarlison está machucado. E aí ele deve retornar antes da convocação da Copa do Mundo, isso é praticamente certeza. Aí a gente tem que saber em que pé que ele retorna, né? Porque às vezes o cara retorna já pronto para jogo, e tem vezes que o cara retorna, olha o Rodri, por exemplo, lá no Manchester City, que desde que voltou de lesão, ele tá numa nhaca danada. É claro que a lesão do Rodri é muito mais grave, então é normal que demore mais. Mas enfim, tem vezes que o cara demora. O ponto aqui é que o Richarlison tá machucado. Ah, então com certeza o Endrick tem que ser convocado e é só o Endrick e não tem mais ninguém. Cara, na real, nesse momento aqui do vídeo a gente vai entrar numa parte que talvez o Brasil, a seleção brasileira, esteja melhor do que muita gente imagine. Por exemplo, a gente teve nesse final de semana, no mesmo final de semana que o Endrick fazia os seus 3 gols lá na França, a gente teve o João Pedro marcando lá no Chelsea. Gol bonito, tá? E aí, inclusive, com a assistência do Estevão, que também fez gol nesse jogo. Então, o João Pedro, ele é um cara que ficou de fora de uma convocação, que eu não entendi o porque ele ficou de fora, que na época da convocação, no dia da convocação, foi perguntado na coletiva por que ele não foi convocado, e aí, àquela altura, o Ancelotti justificou que é porque ele estava machucado, só que aí, tipo assim, 4, 5 dias depois ele entrou em campo pelo Chelsea, sem sentido, mas depois voltou a ser convocado, e eu acho que o João Pedro, ele tem que estar na seleção, só que aqui no caso é uma convocação sendo mantida, né? Não é alguém novo aparecendo. O João Pedro está bem lá, tem marcado os gols, ele não é lá o cara mais artilheiro do mundo, mas eu acho ele bom mesmo assim. Então a gente tem João Pedro também marcando nesse final de semana, notícia boa. A gente tem também, e esse aqui eu acho que o pessoal torce o nariz ainda mais, a gente tem também Matheus Cunha. O Cunha nesse final de semana, qual que é o contexto? O Arsenal é o time número 1 hoje, eu acho que da Europa. Não acho que o Arsenal seja o favorito a ganhar na Champions, porque é difícil você colocar um time que nunca ganhou como favorito de algo, tá ligado? Mas se você vê o futebol jogado, o Arsenal é o líder da Premier League e também da Champions. Então eu acho que nesse sentido dá pra gente colocar o Arsenal como time a ser batido, pelo menos no momento, no futebol europeu. E aí o Matheus Cunha bateu nesse time. O que acontece? O Arsenal em casa perdeu de virada para o United, então o Arsenal sai na frente, toma a virada, empata o jogo e o Matheus Cunha, também brasileiro, tá aqui na foto, ele faz o gol do 3-2, um golaço de fora da área, é mais um que brilha no final de semana, é mais um que briga por vaga na seleção brasileira. O que eu acho que vai acontecer, cara? Eu acho que a briga está meio que entre esses aqui, ó. A gente vai ter, provavelmente daqui, os convocados para a seleção ali para fazer o ataque. A gente tem Igor Jesus, que também fez gol esse final de semana, matou no peito dentro da área e fez um gol bonito. Então, assim, quando eu falo que talvez a coisa esteja menos pior do que você imagina, quando eu falo que a coisa talvez esteja melhor, é por isso. A gente tem o João Pedro fazendo gol, a gente tem o Matheus Cunha fazendo gol em jogo importantíssimo do United, a gente tem o Endrick brilhando, que é o protagonista desse vídeo aqui, mas também tem o Igor Jesus, Evanilson também indo bem lá. Igor Thiago, aqui é uma questão. Eu acho que a ascensão do Endrick atrapalha um pouco o Igor Thiago. Pra quem não sabe, esse barbudo aqui é um maluco que tá na vice-artilharia da Premier League, atrás apenas do bizarro do Haaland, que é difícil ficar na frente, é praticamente impossível, mas eu acho que é muito difícil imaginar, já que João Pedro e Matheus Cunha sempre são convocados e estão bem, é difícil imaginar que os dois não vão para a próxima. Ou seja, não tem muita vaga. Ou seja, eu acho que não dá pra gente querer Igor Thiago convocado e Endrick também. Eu acho que vai ser um ou outro. E aí, como eu falei, acredito eu que a ascensão do Endrick meio que atrapalhe o Igor Thiago, que tá numa fase muito boa. E, cara, eu concordo se atrapalhar, tá? Se não tem como levar os dois, se tem que optar por um ou outro,
Por mais que a fase do Igor Thiago na Premier League, que é o campeonato mais foda, e porra, o cara tá fazendo um puta ano jogando no Brentford, tá ligado? O que é muito foda. Mas assim, Endrick, né? Vamos aqui, a gente prefere o Endrick. João Pedro, a gente tem até o Gabriel Jesus, cara. Que numa dessa eu não duvido nada de aparecer na Copa, eu acho pouquíssimo provável, mas não impossível. Tá? Não impossível. Olha aí no Gabriel Jesus, o Gabriel Jesus colocou o Gyökeres no banco, acabou que ele nem fez uma partida muito boa, mas colocou o Gyökeres no banco nesse jogo que o Matheus Cunha resolveu. Endrick, o próprio Matheus Cunha, a gente tem o Caio Jorge aqui também jogando no Brasil, o Richarlison tá machucado. Para além desses aqui, quem mais que pode aparecer que eu gostaria que aparecesse sempre nessas disputas? O Pedro do Flamengo. Eu acho que o Pedro é bem tirado de lado. E eu gosto. Eu sempre gostei do futebol dele. Eu acho que é um cara que seria interessante estar nessas disputas, porque, cara, toda vez que eu paro pra ver jogo que ele tá em campo, eu acho que o Pedro entrega uma parada que os outros não conseguem. Até por causa da altura também e tal. Eu acredito que se tivesse o como, o legal seria até Pedro e Endrick, sabe? Se tiver como. Mas aí eu não sei se é possível. Uma coisa que a gente tem que observar é o porquê, muitas das vezes, o Ancelotti convoca o Richarlison. Que é, primeiramente, porque ele conhece, porque ele já confia, porque ele gosta do Richarlison. E segundo, e aqui a gente aprofunda e a gente qualifica melhor o porquê, ele fala que o Richarlison entrega essa parada, explicando de forma mais resumida, essa parada mais centroavante clássico. Então ele tem um pouco mais de presença na área, ele é um pouco mais alto, não é um jogador altaço, mas é um pouco mais alto. O Richarlison, ele é esse 9 mais 9 clássico, e o Ancelotti gosta disso. E aí, cara, eu não sei se o Ancelotti julga que o Endrick é esse cara. Até por ele ser baixo também e tal, eu não sei se é o caso. Hoje, eu acho que, por merecimento, o Matheus Cunha tem que estar na convocação, João Pedro também, e o Endrick tem que aparecer lá. Quem mais? Cabe mais um atacante? Aí, atacante assim, né? Sei lá, Luiz Henrique é atacante, Estevão é atacante, mas tô falando atacante camisa 9. Cabe, aí é com o Ancelotti. Assim, é muito legal que o Endrick esteja tão bem. Olhando hoje, eu acho que a seleção, se a Copa fosse, sei lá, semana que vem, a seleção seria mais ou menos, a ideal pelo menos, isso aqui. Alisson no gol, Militão de lateral. E aqui, se não for o Militão, é o Wesley, mas eu acho que o Militão passa mais segurança. E se a gente tem um ataque muito bom, é bom ter uma defesa também que presta. Então, Militão na lateral é bem legal. Só que é outro que tá com problema de lesão, que deve retornar antes, só que aí a gente tem que ver a que nível que ele volta, né? Se ele volta jogando muito bem ou se vai ter aquela enhaca de pós-lesão. Marquinhos não sai do time titular, show de bola. Eu acho que deveria aqui ter pelo menos um teste de Marquinhos no banco, mas não vai acontecer, então show de bola. Gabriel Magalhães, excelente fase. Douglas Santos é o que tem, tá ligado? É isso aí. Casemiro e Bruno Guimarães, Estevão, Rafinha, Vini Júnior e Endrick fechando aqui o time do Brasil. Eu acho que assim, hoje o ideal seria isso aqui. Não foge muito disso. O que a gente tem de melhor é isso aqui. A única coisa que eu torço para que aconteça, que eu torço para que faça a gente ter que mexer nesse esquema aqui, é o Neymar. Que ainda tem aquele fundo de esperança, eu tenho pelo menos, você comente aí o que você acha. E aí, cara, se o Neymar volta, alguém aqui tem que ir pro banco. Eu acho que hoje o Estevão, ele tem uma moral muito grande, mas ainda tem uma idade que é baixa e eu não sei o quanto que ele fica na hierarquia. E eu falo isso porque, assim, o Rafinha não sai desse time. Se não for o Endrick, vai ser outro atacante. Então pode ser o Matheus Cunha, pode ser o João Pedro, a gente vai ter um atacante. Eu não sei se o Neymar entraria aqui, eu acho que não, mas a ver. O Vini, talvez por rendimento na seleção, se o Neymar volta e alguém tem que ir pro banco, talvez seria o Vini por merecimento mesmo. Mas, cara, é um Ancelotti. E o Ancelotti não vai colocar o Vini no banco. Então fica aqui o questionamento. Se o Neymar volta, quem desses aqui cai? Quem vai pro banco? Não sei. Fato é que, falando do menino Endrick, muito feliz que esteja dando certo. A gente já viu na história do futebol aí alguns empréstimos muito bem sucedidos. Jogadores que, sei lá, o Casemiro, por exemplo, que antes de se firmar de verdade no Real Madrid, teve que fazer uma escala primeira em Portugal, tá ligado? Tem empréstimos que dão tão certo que viram compra, é o caso do Antony. O Antony, porra, tava virando literalmente uma piada, e era uma piada a nível internacional, porque quando a gente acha que a gente zoava ele, mano, os gringos também zoavam. Qualquer coisa tinha um monte de 1 milhão de memes diferentes do Antony, e aí ele foi emprestado ao Betis, e deu muito certo.
A gente também já viu empréstimo dando errado, o Vitor Roque chegou no Barcelona, existia aquela expectativa, né, de brasileiro na Europa e tal, aquela coisa toda, era um cara com passagem na seleção brasileira, então você imagina o que o catalão médio pensou, tá ligado? Caralho, o novo Ronaldo tá vindo aí, e acabou que não deu certo. Foi emprestado ao mesmo Betis, diferente do Antony, não rolou. O empréstimo do Endrick, ele parece ter sido algo que caiu como uma luva. Ele chegou num time que precisava de alguém como ele e rapidamente assumiu esse lugar de protagonismo que no Real Madrid não daria para ter tão cedo, então ele tá tendo na França, lá no Lyon. E se amanhã ou depois tiver que voltar ao Real Madrid, eu não sei se volta para ficar lá, porque eu não sei se o Real Madrid precisa, apesar de talvez, e aqui é o momento mais arriscado do vídeo, talvez o Endrick seja geracional. Talvez. Existe essa possibilidade. Eu acho que a gente brasileiro, a gente mais do que nunca, sabe do que esse moleque já fez. E sabe do que ele é capaz de fazer. Mesmo assim, eu não sei se o Real Madrid é o caminho. Mas aí, sinceramente, problema do Real Madrid. Que eu quero esse moleque destruindo na Copa. É isso, eu sou o Josão. Se inscreve aqui no canal se você gostou desse vídeo. E comenta o que você achou desse formato de vídeo aqui. Um pouco diferente e tal, mas pegando o assunto do final de semana pra comentar com vocês. Se você gostou, comente aqui. É nóis. Valeu e até a próxima.